Alô, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E eu acabei de terminar no intervalo do trabalho de ler, meu Deus, O Homem Duplicado, do José Saramago. E preparem-se, porque estou numa onda de produtividade boa, estou saudável novamente, mais tranquilo e já estou aqui ó, com as perfeições engatilhado. O livro tem 100 páginas, então é para eu soltar o vídeo ainda essa semana, a não ser que eu odeie o livro, mas duvido muito. Então, vamos que vamos. Aqui, ó, Loucura de Hércules já tá aqui. Se você não sabe do que eu tô falando, assiste o vídeo que eu soltei hoje de manhã também no canal, aí vai fazer mais sentido. Mas vamos ao Homem Duplicado. Fazia muito tempo que eu não lia Saramago assim, do início ao fim. Já falei que o livro que eu mais gostava dele era Caim, e provavelmente tinha sido o único livro dele que eu li inteiro e mais de uma vez. Acho que eu li contos dele, novela, alguma coisa assim, mas que eu lembro assim que eu li e gostei. Isso faz, sei lá, 16 anos já, eu devia ter meus 16 anos, que era Caim. E o Caim tem uma qualidade que esse livro e os outros livros do Saramago que eu fui vendo assim não tem. O Caim tem, sei lá, 150 páginas, 120. Esse livro não é longo, ele tem 320 ali, o Homem Duplicado, mas o começo dele, assim, é o mesmo problema que eu tive com... É parecido, né, com o problema que eu tive com o Ensaio sobre a Cegueira. Essa coisa de demorar demais para chegar na história, para engatar. E é um dos méritos do Saramago como autor, né, eu sentia falta, assim, de ler, não tem uma palavra melhor para isso, mas de ler um livro de grife, né, um livro assim de um autor de grife, com esse bem conhecido e com estilo próprio e tudo mais e tal, assim, contemporâneo, né, esse livro é de 2002, e foi bem bom, assim, foi bem satisfatório, falar assim, não, vai, deixa eu insistir um pouco mais, porque eu sei que é bom, eu sei que eu vou gostar, coisa que eu acabei não fazendo com o Evangelho segundo Jesus Cristo, que ainda pretendo ler esse ano em algum momento, mas... Enfim, esse começo lento dos capítulos de demorar você engatar com a outra, querendo ou não, português, né, de Portugal, assim, é um outro idioma, e às vezes demora, é bom para excelente, né, para aprender outras palavras, mas, enfim, demorei para engatar, uma vez que eu engatei, gostei muito. Aí eu tive a ideia do vídeo do Denis Villeneuve lá, do Enemy, né, do Homem Duplicado filme, que eu pretendo assistir de novo, assim, amanhã, provavelmente, e já fazer o vídeo da semana que vem, aproveitar o embalo ali. Mas, cara, uma das maiores qualidades do Homem Duplicado, acho que do Saramago como autor, e que eu não lembrava, assim, com tanto esmero, é não tá preço, né? Esmero ele tem na hora de fazer. Mas um narrador personagem. Acho que provavelmente vou tentar fazer um vídeo usando, né, também esse aqui, que é o Demônio da Teoria, falando quando a gente se aprofundar um pouco mais de teoria durante o ano, sobre o narrador personagem, sobre o mérito que isso tem, e sobre livros em que o narrador é a personagem, mas ao mesmo tempo é um narrador heterodiegético, né, que está fora da história, mas ao mesmo tempo ele interfere. E é uma das coisas mais legais do Homem Duplicado são as interações do Tertuliano Afonso, né, que é o protagonista, com o senso comum. E o senso comum é essa personalização do narrador, que por sua vez já interage com a trama e com o leitor e com o personagem, mas aí ele coloca essa outra camada que é o senso comum para interagir com o Tertuliano. E é muito bom, assim, e é um livro que ele é bom em todos os níveis, assim, as profissões das personagens são excelentes, um dos homens duplicados ser historiador, né, o protagonista ser historiador e o outro ator, isso não é um acaso, assim, que fica vazio e é só o que é e gera coisinhas engraçadas, não, mas isso funciona de uma maneira dramática mesmo, assim, funciona muito bem na construção das escolhas, ações e tal, e tem basicamente dois últimos capítulos, né, um que resolve o arco emocional ali da narrativa e um outro que resolve a trama, né, que é o último capítulo mais curtinho. E os dois para mim foram excelentes, assim, os dois para mim, não vou dizer que foram inesperados, que assim, pelo menos o último foi, assim, a maneira de acabar a trama realmente, eu falei assim, é uma maneira inteligente de dar continuidade ao tema, e essa coisa da globalização, de realmente a gente é diferente, um cara pode ser historiador, não sei o quê, mas no fim todos eles são regidos pelo senso comum, e todos eles são regidos pela mesma cultura e pelas mesmas volições humanas ali, né? Tem no final uma coisa bem tosca, onde, né, você já deve imaginar o que dois caras se descobrem clones quase que um do outro, e um deles é mais sacana do que o outro. O que esse cara sacana vai querer fazer?
vai querer pegar a mulher do outro cara. E é meio que essa... Tem todo um jogo de xadrez mental e tático ali no final, ao redor disso, assim. E tudo muito bem construído. E é bem interessante. E não é esdrúxulo, isso que é legal, assim. Não tem descrições gratuitas ou pornografização. Você vê que é pela análise da psique humana, assim, que a história vai se tratando. E eu tava com saudade disso, assim. É um livro que realmente ele satisfez várias camadas, assim, do que eu tava querendo, né, de uma leitura. Então ele me engajou, ele exigiu de mim, então ele exigiu que eu realmente fizesse esforço, me esforçasse e me prestasse a ler e falasse assim, não, o livro merece o meu tempo e merece que eu, né, dê tempo a ele. Engajar com a trama, os temas são muito legais, né? Óbvio que globalização é legal, mas as questões da masculinidade e dos relacionamentos adultos assim, são bem legais também. E uma coisa que vai, né, se destacar bastante quando eu falar desse livro em conjunto com o filme, num outro vídeo, é que essa questão da relação da relação contemporânea entre homem e mulher e a posição da mulher, a posição do homem, no caso dele é muito mais a coisa maternal e essa posição. Eu vou elaborar mais com exemplos do filme, que eu acho que faz mais sentido do que eu falar solto aqui e ficar meio no ar. Mas se você não leu Saramago, acho que é tranquilo começar por esse livro. Saiba que vai demorar umas 50, 60 páginas assim para você engatar, mas vale cada página, não se decepcione. E aceite, é assim, ele exige que você, né, jogue as mãos pro alto, se renda e continue, e vale a pena. E não sei, se você já leu e não gostou, eu não sei se tem algo que eu possa te dizer que vá superar isso, a não ser isso. Se você lê o livro encarando o narrador como protagonista e não o Tertuliano como protagonista, talvez você engaje mais com a leitura do que você teria engajado antes. Que é uma coisa que fica um pouco clara ali no Evangelho segundo Jesus Cristo, que eu não tinha pensado nisso quando eu estava lendo, e eu só pensei depois, eu falei assim, não, esse é o mesmo mecanismo que ele usa, e faz parte, a leitura, o especial disso, que é uma coisa que é legal da adaptação, porque a adaptação não tem como adaptar esse narrador personagem, né? Então ela pega o tema, pega a estrutura, pega esses valores e traz isso para o cinema, aí vira um thriller psicológico, vira uma outra coisa, muito diferente, né? O meio também sendo a mensagem. No livro do Saramago não, é uma relação lúdica, tipo, é uma brincadeira do autor consigo, né? Como se fala em português de Portugal, mas é com você. E bem satisfatório, muito bom, uma leitura assim que fiquei tenso no final, meu Deus, o que vai acontecer, não sei o que, e aí acabou e foi satisfatório, assim. E, que alívio. Queria muito gostar desse livro, não queria não gostar dele, e tô feliz que não foi um esforço além das 50, 60 páginas iniciais. Então, Saramago aprovado, lerei mais Saramago esse ano. Eu quero muito ler, acho que a Paula, inclusive, já comentou uma vez que já leu também Intermitências da Morte, é um livro que sempre recomendam para mim. É um tema que me interessa e que eu acho que o conceito é legal da morte, né? A entidade morte tirar férias, mas eu provavelmente devo ler o Evangelho segundo Jesus Cristo antes, porque ele tá parado aqui na minha pilha de livros, abandonado há muito tempo, e eu preciso dar cabo dele, né? Então, antes de me despedir, eu vou mostrar a minha pilha da vergonha aqui, como é que ela tá. E a gente, assim, não tem só livros que eu não li, tem os livros que eu li no meio aqui, tem alguns até que eu já revisei, tem alguns que eu já li e reli, como por exemplo Memórias Sentimentais de João Miramar, né? O vídeo mais que eu achei que, nossa, eu vou convencer as pessoas a lerem um dos meus livros favoritos e ninguém viu, mas vejam aqui a minha ai, coisa da vergonha. Vamos ver se eu consigo virar isso aqui. Dá pra ver? Livros e livros. Isso aqui é Remechar, né, de poesia, mas eu já li bastante e não terminei. Várias coisas vergonhosas, Alceline, que eu queria ter lido ano passado e não li, Zé Saramago, A Peste do Caminho Francês, que eu queria ter relido, não reli, mais um Remechar. Aqui é... Qual que é esse aqui? É um livro de tarô, que eu achei que eu ia ler no ano passado só para fazer uma brincadeira lá, e acabei que não li, emprestei para um amigo. Ele começou a ler e falou assim, tarô não é pra mim também. E eu falei assim, não é pra mim, mas eu queria muito entender pra fazer brincadeiras com isso. Quem sabe quem sabe no futuro. Enfim, por hoje é só. Até o próximo vídeo. Em paz e harmonia. Muitas boas leituras pra você por aí. Vamos nos comunicando. E o canal está de volta. Tudo bem. Tchau.